de toda essa apresentação, como também podemos buscar aí a apresentação no PDF, que é uma maneira de acesso mais rápido, ok? Então esse material, esse conteúdo, ele realmente fica aí gravado e muitas empresas, muitos diretores técnicos utilizam aí na sua reunião mensal para fazer um update sobre o que está acontecendo aí ao redor do mundo, ok? Após essa apresentação, nós temos uma discussão com o professor Marcos Neves, que nos coloca aí mais com o pé no chão sobre o que acontece mais aí no Brasil, as possibilidades e os nossos desafios, ok? Então vamos iniciar aqui. Ok, boa noite a todos. Para mim é um prazer estar aqui com vocês nessa série de webinars do AMTS. Tenho acompanhado algumas das palestras, são excelente qualidade, muito profunda. Um material que realmente tem sido utilizado aí por vários técnicos de peso da indústria leiteira ao redor do mundo. Posso dizer porque viajo o mundo aí dando palestra. Então vamos lá, o que é o nosso objetivo hoje? Primeiro, entender que existe uma correlação, uma força muito grande entre alguns componentes que são produzidos no rumen, são absorvidos no sangue e atuam diretamente na glândula mamária para inibir a síntese proteica que vai aí produzir os mRNAs que são utilizados para a produção de gordura. Então, aqui tem uma foto da glândula mamária, são as células da glândula mamária, uma foto mostrando, né, o tecido da glândula mamária produzindo aqui as bolas de gordura. Né? A gente pode ver que ela vem sendo produzida e ela é liberada no lúmen. Então, essa gordura, junto com a proteína e a lactose, ela vai aí fazer parte do leite. Então, nós vamos falar especificamente o que acontece com alguns intermediários do rumen que atuam aqui, na célula, para diminuir a produção dessas bolas de gordura que compõem, por final, a gordura do leite. Então, a gente entende com muita clareza que a glândula mamária ela é uma fábrica biológica. É uma máquina de produzir lipídio. Né? Nós vamos entender que parte dessa gordura que essa gordura que está sendo produzida aqui vem uma parte dos ácidos graxos vem do animal, né? Quando o animal perde condição corporal. Parte vem de gordura sintetizada no rumen, de cadeia longa, e parte é sintetizada exatamente aqui na glândula mamária. Ok? Então, qual que é a importância? Eu gosto sempre de contextualizar a palestra, né? Por que nós estamos falando de gordura do leite? Bom, porque a gordura do leite ela impacta muito a textura, o sabor e muito das características de produção de produtos do leite. Então, essa importância ela é de extrema importância para a indústria. É parte, né, quando a gente faz aí o requerimento de energia de lactação, não é? Ele leva em consideração a quantidade de proteína e gordura que tem no leite. Tudo que pega fogo. Quantos quilos por dia. E aí que vem o requerimento de energia líquida de lactação. Então, a gordura tem muita energia, porque tem hidrogênio. Né? Nós vamos discutir um pouquinho mais sobre isso. E a gente tem um aumento aí mundial da demanda, um aumento da demanda da gordura do leite. Né? A gente tem um impacto muito grande aí nessa eficiência de conseguir entregar um produto de qualidade que ainda dure na prateleira para a população mundial. Então, isso aí é a contextualização da palestra. Quais são as características aí da gordura do leite? Bom, começando com algumas definições. Na verdade, um pingo, uma gota de gordura que tem ao redor disso uma camada, uma membrana de fosfolipídica, ok? Com algumas proteínas de membrana. Então, a gente entende que como se fosse a gordura, nós vamos ver que muitos dessas aí está na forma aí de triglicéridos, 95% desses ácidos graxos não estão livres,
na forma de triglicéridos, empacotados numa membrana fosfolipídica. E aí a gente vem depois discutir um pouco mais sobre isso. Grande parte da gordura que está no leite, ela é pré-formada no rumen, com mais 16 carbonos. Vem da dieta, passa por um processo de biohidrogenização ou não, e vai parar na glândula mamária, ok? Outra parte da gordura que está no leite vem da própria gordura do animal, que ela sempre está aumentando ou diminuindo, que são o processo aí de lipólise, né? E essa gordura ela caminha pela corrente sanguínea e depois chega na gordura do leite. E uma parte considerável é de carbono curto, cadeia de carbono curto, que tem como grande fonte aí os carbonos de acetato, que depois chegam, né, acetato produzido depois chegam na glândula mamária e sintetizam ácidos graxos de cadeia curta, né? Importante notar que a gente tem aí mais de 400 tipos diferentes de ácidos graxos, incluindo alguns, e nós vamos começar com algumas definições, de ácido linoleico conjugado, alguns isômeros, que atuam, que têm uma ação bioativa na célula, ok? Então, a quantidade aí de produto que nós temos circulando no sangue, ele é muito grande, mas realmente depois de aí dezenas de anos, nós conseguimos identificar alguns, e especificamente um, que atua diretamente na síntese da gordura. Então, pessoal, eu entendo que é extremamente importante a gente entender a parte básica, né? Para a gente, nessa conversa, conseguir produzir uma boa discussão. Então, vamos lá. O que é uma estrutura de ácido graxo? A gente tem aqui um carbono, outro carbono, uma série de carbonos e hidrogênio. Por isso que esse negócio, essa gordura tem muita energia, porque o hidrogênio dentro da célula, ele a função dele, quando ele passa pela mitocôndria, é fazer ADP virar ATP. Então, é por isso que ele pega fogo. Essa é uma estrutura de um ácido graxo saturada, não tem dupla ligação. Muito simples. Quando a gente olha uma estrutura de um ácido graxo, que ele é denominado insaturado, nós já podemos notar aqui uma dupla ligação, ok? Então, primeira definição, quando a gente for falar de ácido graxo saturado ou gordura saturada, nós estamos falando disso aqui. Gordura insaturada, nós temos pelo menos uma dupla ligação. Uma outra nomenclatura muito utilizada, que muitas vezes confunde os técnicos aí que estão nas propriedades, é a definição de cis e trans. Então, obviamente, nós podemos ter uma estrutura que ela é cis, ou seja, né, a gente tem essa dupla ligação e os dois hidrogênios do mesmo lado, ou nós podemos ter um ácido graxo que ele é trans, ou seja, nessa dupla ligação nós temos um hidrogênio de um lado e outro hidrogênio de outro lado, tá certo? Então a estrutura aí, ela é diferenciada. Nós vamos entender depois que nós temos essas duplas ligações. Então, o ácido graxo, muitas vezes de carbono 18, com 18 carbonos, que nós vamos discutir muito. Ele pode ter uma ligação dupla no carbono 10, uma ligação dupla no carbono 8 e uma C cis, outra C trans. E essa é a nomenclatura que a gente começa a utilizar. E aí, por final, a última, que o complica um pouco, né? Nós temos saturado e insaturado, cis e trans. E a gente tem a dupla ligação, que ela é conjugada ou não conjugada, né? O que ela é conjugada? Não tem uma dupla ligação entre eles. É sempre de um carbono para outro carbono. E o que é um ácido graxo com uma dupla ligação não conjugada, tem um carbono no intermediário entre os dois. Ok? Essas definições são básicas, mas são extremamente interessantes. Quando a gente olha na parte de composição da gordura do leite, aqui está gramas por 100 gramas, pode ser considerado aí porcentagem. Nós vamos entender que grande, aí, uns 25, 30% imediato, C16 zero. C16, ele pode vir aí da dieta, ok? É um ácido graxo com 16 carbonos, ou pode vir também do corpo do animal. Os ácidos graxos de cadeia curtas, que são sintetizados na glândula mamária, e aqui a gente começa a ter
né, alguns ácidos graxos que estão presentes também nos alimentos e que determinada quantidade de alguns específicos, se ela é alterada quando a gente tem um caso de baixa gordura do leite, ok? Então, esse perfil de gordura normal, ele é alterado quando a gente tem um caso de baixa gordura no leite. Esse slide ele é muito interessante porque a gente coloca em perspectiva que o que nós estamos falando de nutrição não é o único fator, não é o único fator que causa baixa gordura no leite. E aí a gente tem uma série de fatores que são relacionados mais a manejo e gestão e os fatores que são relacionados aí à parte nutricional. Então a gente sabe, por exemplo, genética. A gente compara uma vaca Jersey com uma vaca holandesa, com uma vaca Gir, existe diferença, né, na demanda da síntese de gordura. É diferente. Estágio de lactação, uma vaca do início de lactação versus uma vaca final de lactação, né, quantidade de gordura é diferente. Estação, quando a gente entra, eu sei que vários lugares do mundo aí tem o sistema de pastejo, não é? Tem o sistema de pastejo e complementam muitas vezes com silagem. Então a gente sabe que o pasto, ele ir para a própria silagem tem muita gordura insaturada. E essa gordura insaturada, se a carga estiver alta, ela pode ser uma grande causadora de baixa gordura no leite. Ordem do parto, temperatura, né? THI. Isso impacta de maneira drástica a vaca, não consegue produzir, não consegue ruminar, não consegue produzir saliva. O tamponamento do pH do rumen não acontece de maneira que deveria. E aí a gente atua diretamente no maior fator nutricional que impacta a quantidade de gordura que vai ser biohidrogenada, que vai ser, que nós vamos transformar em uma maneira que não atue na baixa gordura do leite, que é o pH. O pH é o fator central. Quando a gente fala de gordura insaturada, RUFO, ácido linoleico conjugado, tudo isso foi produzido porque o pH não estava ok. E o que impacta pH? Fibra na dieta, né? Tanto a quantidade de forragem como fibra efetiva, alguns alimentos específicos, aqui é muito impactante o amido que é fermentado, nós sabemos que o amido que é fermentado, ele abaixa o pH, então aí é um dos fatores que pode causar baixa gordura no leite, porque não vai ter biohidrogenização. Algumas estratégias de alimentação, nós sabemos que quando você fornece com maior frequência, você aumenta a gordura do leite e o contrário é verdadeiro. Né? Uma vez por dia, você vai ter menos gordura no leite do que 2 vezes por dia fornecimento de dieta. E onófos que nós vamos discutir também de uma maneira muito rápida. Então a gente sempre gosta aí na nossa vida acadêmica de reconhecer, né, quem foram os pioneiros das descobertas que realmente mudam a humanidade. Né? Se a gente não tivesse descoberto aí o que impacta a baixa gordura do leite, nós ainda teríamos um leite magro no mundo, né? Porque muitos dos fatores que impactam a baixa gordura no leite estão presentes nas grandes fazendas. E as grandes fazendas que são responsáveis por aí a maior porcentagem de leite produzido no mundo. Então aí nós temos o Bocinap, de 1845, ele começou a discutir, aí começou a falar de fatores da dieta que impactam a gordura do leite, ok? Ele concluiu que em 1845 que algumas dietas naturalmente geram um leite com baixa gordura. Interessante, né? Em 1845, sem cromatógrafo, sem uma série de capacidades de identificar ácidos graxos de cadeia dupla, etc., ele conseguiu já começar a entender que tinha alguma coisa com a dieta que impactava a gordura do leite, ok? Esses fatores poderiam reduzir aí a porcentagem de gordura do leite em até 50%, metade, enquanto a proteína e a lactose continuava idêntica, ok? E aí a gente começou a entender esse termo, né, em inglês, que é o Milk Fat Depression, a baixa gordura do leite, que a gente coloca aí a nomenclatura de MFD, começou aí
com a comunidade mais científica e continua até hoje. A gente ainda tem uma turma muito pesada nas grandes universidades que estão focadas em produção, na parte de leite, entendendo ainda vários fatores, porque nós conseguimos atuar, se nós conseguimos atuar para aumentar a gordura do leite, não é? Aumentar a gordura do leite com o mesmo volume, isso tem um impacto muito interessante para o produtor de leite. Então aqui uma das fotos utilizada, né, no dia aí, o Dia Mundial do Leite, o leite de amanhã, em 1940, né? Isso aqui em Nova York, uma foto aí emblemática no sistema aí que era utilizado na época, ok? Então vamos lá. Quando no início, pessoal, existiam algumas teorias sobre o que produzia um leite magro, ok? E a gente começa a entender essas teorias, explicar essas teorias e por que elas falharam em explicar a baixa gordura do leite. Mas eu quero relembrar que eu vivi todas essas teorias e elas duraram aí por anos. Né? Anos nós discutimos que as teorias que eu vou apresentar aqui para vocês eram realmente as teorias por baixa gordura do leite até nós chegarmos hoje, não é? Com uma teoria de inibição aí direta na gordura do leite. Então, primeira teoria, né? Falta carbono. Falta carbono para produzir gordura. Por quê? Porque não tem acetato suficiente no rumo. Então, essa era uma teoria muito interessante. Como não tem acetato, pode ser utilizado para produzir beta-hidroxibutirato, ok? Que é uma outra teoria. E a teoria também da insulina com a glicose, que nós vamos discutir um pouquinho. Então, vamos lá. Se eu pegar uma dieta normal, bem balanceada, gordura no leite 683, quando eu pego uma dieta com muito grão e baixa forragem, a gordura do leite cai. Quando eu olho na relação acetato-propionato, de 3 foi para 1. Né? Então, acetato, quando eu olho no propionato, subiu, e o beta-hidroxibutirato, ele subiu. Então, nós fizemos uma dieta mais quente, houve uma mudança aí no perfil, e a gordura, ela caiu. Então, o que era essa teoria? Muito grão na dieta, que não tinha acetato suficiente, ok? Uma outra teoria, a teoria aí da insulina, muito grão na dieta, pouca forragem. Eu vou produzir muito propionato. Se eu estou produzindo muito propionato, eu vou, consequentemente, produzir muita glicose pelo processo de gliconeogênese. Quando a glicose sobe no sangue, não é? A insulina sobe e a gente diminui a secreção aí de gordura, a lipólise, né? Porque a gente tem já o aporte energético. Então, a teoria era que faltava carbono para produzir a gordura no leite. Então, essa teoria, a gente pode entender aqui que ela tinha uma atuação direto no tecido adiposo, não é? Atuação direta no tecido adiposo, porque a insulina parava isso, mas a glândula mamária é resistente, ela não tem, a insulina não controla, a glândula mamária não responde à insulina. A glândula mamária, se for considerado um órgão, é um órgão que a insulina não controla, ok? Então, eu ainda tinha os outros componentes sendo utilizados aí na glândula mamária. E aí, como é que foi resolvida essas questões? Para entender essa questão de falta de acetato e excesso de glicose e excesso de insulina. Bom, a gente volta lá nos estudos de 1950, e vários estudos com a gordura do leite com quedas modestas, algumas vezes nem a queda até 16%. E um ponto interessante que começou-se a entender é que não era só a porcentagem ou quantidade de gordura que era diminuída, mas o perfil, né? O perfil da gordura do leite, ele era diferente. Opa, a gente começou a ter mais alguns entendimentos. E a gente volta
nessas três teorias e comece a entender que, no geral, a teoria de falta de acetato, porque não produziu, não fermentou no rumen, a teoria do beta-hidroxibutirato e a teoria do excesso de propionato, ela providenciou muito pouco ou quase nada de suporte científico para que a gente conseguisse provar realmente que esse era aí o mecanismo, o modo de ação que baixa a gordura do leite, tá certo? Então, isso aí foram as teorias que foram utilizadas. Aí a gente passa direto agora na teoria que nós estamos trabalhando, que é a teoria de inibição direta da síntese de gordura na glândula mamária. Como que isso funciona? Bom, a gente volta um pouquinho aí nessas questões dos estudos mais antigos que estabeleceram o seguinte: bom, para isso acontecer, não é? Para baixa gordura no leite acontecer, tem que ter uma alteração na fermentação do rumen. Algo tem que acontecer aqui. Isso é um ponto interessante. E outro ponto que nós concluímos: tem a presença de ácidos graxos com mais de uma dupla ligação, né? Esses estudos nos ajudaram a chegar nesses pontos. Algo tem que acontecer no rumen e esse algo tem a presença, gera a presença, aumenta a quantidade de ácidos graxos poliinsaturados. Então a gente começou a concluir que, na verdade, a baixa gordura no leite ela era um processo que envolvia o sistema digestivo, especificamente o rumen, ok? E a síntese de gordura na glândula mamária. Então, era uma linkagem direta, né? Algo acontecia no rumen que diminuía a síntese de gordura na glândula mamária. E a gente começou com uma série aí de experimentos, não é? Com uma série de experimentos para entender como que a gente poderia fazer essa ligação entre essa modificação do ambiente do rumen, que é extremamente importante, e esses ácidos graxos que atuam diretamente na glândula mamária. Então a gente tem essa teoria hoje, né? A gente tem alguma coisa que acontece na fermentação no rumen do animal. Essa alguma coisa gera a formação de ácidos graxos de cadeia dupla trans, ok? Então são esses ácidos graxos de cadeia dupla trans. Esses ácidos graxos têm uma ação específica em enzimas que fazem gordura na glândula mamária. Nós mostramos para vocês a célula. E isso gera a baixa gordura. Então esse aqui é o nosso mecanismo de trabalho. Hoje nós vamos discutir um pouquinho mais sobre isso. Essa foto, pessoal, ela é muito importante para a gente discutir um processo que ele faz o seguinte: o micro-organismo simplesmente pega essa carga de Ruffle, não é? A carga de Ruffle, que é a carga de ácido graxo insaturado. O micro-organismo, ele pega esse triglicérides, quebra, o triglicérides são 3 ácidos graxos e 1 glicerol, quebra, pega esse ácido graxo que está insaturado e transforma ele em ácido graxo saturado. Esse processo, não é? Esse processo, ele é o processo que a gente chama de biohidrogenização. Ele põe hidrogênio no ácido graxo e transforma a gordura que é insaturada em gordura saturada, ok? Quando isso em um rumen normal, com um pH ok, isso funciona muito bem, ok? Só que, quando nós temos entre eles uma grande quantidade de Ruffle, ou de ácidos graxos insaturados, esse processo não dá tempo, pelo tempo de passagem no rumen, para os micro-organismos saturarem tudo. E aí a gente começa a passar mais desses ácidos graxos para o sangue, né, que atuam direto na glândula mamária. Outro fator, os fatores de manejos que nós discutimos e os fatores de dieta que atuam diretamente nesse processo aqui de biohidrogenização. Então lembre do ambiente,
Ambiente ruim vai diminuir a biohidrogenização. Lembre da frequência de alimentação. Quanto maior, mais a gente consegue trabalhar melhor pH, mais biohidrogenização. Lembre da raça, espaço de coxo, e quanto menos biohidrogenização. E população no freestyle ou composto, né? Quanto mais, se cabe 100 vacas, a gente coloca 120, a gente vai ter uma atuação direta nesse processo aqui. E lembra que tem que ter forragem, tem que ter fibra efetiva, senão o pH cai. Cuidado com a carga de amido fermentável, que vai baixar o pH. E esses são os grandes fatores que atuam direto no pH, que atuam no processo de biohidrogenização, que vão fazer aumentar ou diminuir a quantidade desses ácidos graxos bioatíveis que atuam direto na glândula mamária para diminuir, para produzir um leite mais magro. Então esse aqui é um caminho natural, né? A gente sabe que muitas plantas e muitos alimentos proteicos, né, o farelo de soja, todos esses fontes proteicas, todas as plantas, elas têm grande parte do seu gordura na forma de dupla ligação, da forma que ela precisa ser saturada. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, dois ácidos graxos, o ácido linolênico e o ácido linoleico, quando existe um processo de saturação, aqui a gente tem 3 duplas ligações, aqui a gente passou por cis para trans e agora a gente setou em 2, né? A gente vai saturando esse ácido. O ácido linoleico também, 2 duplas ligações e agora passa a ser uma e a gente consegue chegar desses 2 ácidos graxos, saturá-los até chegar de C18,0. Então a gente chega com uma carga muito grande de gordura insaturada no rumen, que é o RUFO. Né? A gente chega com essa carga de ácidos graxos insaturados. E os micro-organismos no rumen, eles vão transformar em gordura saturada se o ambiente, todos aqueles fatores que nós discutimos, estiver bem. Ok? Isso é extremamente importante. Isso aqui é o que acontece em um animal saudável, em um rumen sadio, com as bactérias tendo oportunidade de trabalho, tendo tempo e as coisas estão indo bem, ok? Então a gente começa a colocar um pouco mais de dado nessa discussão, né? Quando eu olho aí o perfil de ácido graxo, a composição de ácido graxo na gordura do leite normal, ok? Nós vamos ver que existe uma diferença na composição com a gordura do leite, quando a gente tem baixa gordura no leite. Então, agora que a gente começa a ter mais presença de dupla ligação na ligação 10, no caso específico do C18, ok? Em um leite normal, na dupla ligação, na posição 10 no carbono, a gente tem baixa quantidade de dupla ligação, porque nós estamos saturando. Por algum motivo, dentre os citados acima, não conseguimos saturar, não conseguimos chegar até o C18,0 e agora a gente tem esses intermediários por algum motivo, né? Espaço de coxo, dieta, e ambiente, etc. Agora a gente tem aí muito dessa dupla ligação no carbono 10. E isso é extremamente importante porque vai atuar direto aí na glândula mamária. Então, esse processo de biohidrogenização nós já discutimos com vocês, né? A gente tem com as 2 ligações e vai se transformar C18,2 com 2 duplas ligações, ele vai passar de 18,0 com nenhuma dupla ligação. E também a gente pode ter, nesse processo do C18,2, ser transformado em C18,0 também, se tudo ocorrer bem. O que acontece é que muitas vezes as coisas não vão como planejado, não é? E a gente tem algum distúrbio no rumen e esse processo ele é alterado. Aqui mostrando para vocês um pouco aí do nosso trabalho com os nossos estudantes de doutorado com PhD. A gente aí colocando, né,
aumentando a carga de gordura insaturada no rumen do animal, se é um animal com uma fístula, com uma cana, e depois aí entendendo como que isso muda a porcentagem de gordura no leite. Nesse trabalho, não é? Nesse trabalho, olha que interessante. A gente tinha aí, aqui a gente tem a porcentagem de gordura no leite, não é? E a gente tem uma dieta normal, tudo ok, com baixa quantidade desses dois ácidos graxos, um tratamento onde a gente tinha um ácido linoleico conjugado com uma ligação dupla cis no carbono 9 e uma ligação dupla trans no carbono 11, que é a linha laranja. Tivemos aqui, em determinado tempo, uma queda na gordura do leite. Mas foi quando a gente inseriu, né, via a cana, dentro da cana, a gente está colocando aqui na seringa esses ácidos graxos para dentro do rumo. Foi quando a gente inseriu o ácido linoleico conjugado, C18, com uma dupla ligação no carbono 10 trans, que nós mostramos para vocês que ele aumenta, e uma dupla ligação no carbono 12 cis, que aí realmente a gordura veio de 3%, ela caiu para 1,7, 1,8. Né? Então, esse estudo aí, ele foi um estudo aí muito clássico, mostrando a identificação exata, né, de um ácido graxo que é responsável por essa queda na baixa gordura. A carga, o RUFO, ela é importante, porque quanto mais RUFO, mais desse ácido linoleico conjugado trans-10-cis-12 nós temos, ok? Então, quanto maior a quantidade de gordura insaturada que chega na boca do animal, mais o trans-10-cis-12 é produzido. E é ele especificamente, não é? É ele especificamente que vai fazer baixar a gordura do leite. Então, o que nós concluímos aí? Essa teoria da biohidrogenização, da baixa gordura do leite. Aqui em algumas condições, o processo de biohidrogenização ele não é realizado de forma correta e alguns ácidos graxos inibem a síntese de gordura na glândula mamária. Especificamente, nós mostramos o ácido linoleico conjugado trans-10-cis-12, que é esse aqui. Nós mostramos que o impacto dele é muito grande. E possivelmente aí algum outro C18 ou linoleico, que possa também, da forma insaturada, estar atuando diretamente. Mas nesse estudo, em 2003, meus estudantes de PhD, nós concluímos que era especificamente esse ácido graxo, né, que causa aí a baixa gordura no leite. Quando a gente olha o pico, né, do o trans-10-cis-12, a gente vê que uma gordura um leite com baixa gordura, o pico dele é bem mais alto, né, do que o leite com uma gordura normal. Então, o pico aqui são em locais aí diferentes no cromatógrafo. Então, ficou muito claro isso aí para a gente. Então, aqui a gente pode olhar aqui o pico que aconteceu, né, do trans-10 C12, que não tem esse pico no leite normal. Né? A gente tem aí uma certa quantidade aí do C20, 18,3, o CIS911, mas especificamente no leite com baixa gordura, o trans-10 CIS12 ele foi aumentado. O que a gente concluiu nesse estudo? Né? Que é realmente uma baixa quantidade, 0,18% do total de ácido graxo, sendo o ácido linoleico conjugado trans-10 CIS12, é responsável, não é, por a baixa gordura no leite. Então, é uma quantidade muito pequena, porque nós vamos mostrar depois, no final da apresentação, que esse ácido ele é bioativo. Né? Ele tem uma ação de biodeprimir alguns pontos importantes na síntese da gordura do leite na glândula mamária. Okay? Então, uma baixíssima quantidade gera um grande problema, né? Pela
bioativação. Então, o que a gente olhou? Esse gráfico ele é interessante. Esse gráfico ele é clássico. Esse gráfico ele mostra de maneira muito clara, né? Um passo antes. Quanto mais ruffle, mais gordura insaturada, mais o linoleico conjugado trans DS12 nós vamos ter, ok? Então, quando eu aumento esse ácido graxo, especificamente esse ácido graxo, nós temos uma queda direta na gordura do leite, ok? Isso ficou muito claro, né? Então, baixíssimas quantidades, a gordura do leite já cai aqui 30%, né? Ou seja, é um ácido graxo muito forte, de ação muito forte, né? Muito poderoso, pelo que ele causa de baixa gordura no leite. Nós fizemos também um outro estudo, e segue o mesmo já publicado, né? Quanto mais do ácido linoleico conjugado, trans DS12, a mesma queda, não é a mesma queda. Nesse caso, em azul, foi uma dieta que estava com baixa gordura no leite, obviamente tinha mais dos trans DS12, e também o mesmo caminho. Nesse caso, é muito interessante que seguiu o que já era publicado num outro trabalho nosso. Então, o que a gente tem que entender? Tem muita gordura insaturada na dieta, por algum motivo o pH foi alterado, e isso vai gerar mais desse ácido linoleico conjugado trans DS12, porque não conseguiu ser biohidrogenado, e isso vai fazer com que haja uma baixa gordura no leite. Então, esse é o caminho que é natural, né, para saturar o ácido graxo, e a gente começa a ter um caminho alternativo que ele não se completa, e a gente gera os C18 trans, né, que é aí o ácido graxo específico que causa a baixa gordura do leite, porque não consegue chegar no C18 zero. Quando a gente olha no total de isômeros aí do ácido linoleico conjugado, nós temos uma série deles. Mas grande parte nós temos aí o cis9 trans 11, né, na porcentagem dos ácidos linoleicos conjugados, nós vamos discutir. O que nós estamos fazendo hoje e não é ainda comercialmente disponível? A gente pode testar, não é? Nós estamos desenvolvendo esses testes aí, mas a gente pode testar a quantidade desses ácidos graxos e ver quanto deles nós temos. Porque se a gente tiver uma quantidade, aí nós vamos começar a colocar número nisso, nós estamos sabendo que algo foi alterado no rumen que precisa voltar ao normal. Então a gente começa a ter um indicador, não é? A gente começa a ter um indicador que a gente pode ir lá pegar na propriedade e entender qual que é o perfil, a porcentagem desse ácido graxo específico que causa baixa gordura no leite. E aí, se tiver em excesso, não é? Se tiver em excesso, atuar de forma reversa para que isso seja minimizado. Esse teste ele consegue testar todos esses tipos de ácidos linoleicos conjugados, né? São aí uma série deles que nós estamos trabalhando para serem testados. Especificamente, nós falamos para vocês, né, o trans DS12, ele é muito forte para baixar a baixa gordura do leite, mas nós temos outros também que atuam aí na glândula mamária, que atuam baixa, produzem baixa gordura no leite. Então a gente tem isso já trabalhando, mas nós não temos isso disponível ainda do ponto de vista comercial, ok? Esses fatores a gente falou para você que são os responsáveis, muito especificamente esse, né, mas os outros dois também aqui têm uma ação biológica de muito interessante. Então a gente testa aí 4 desses, né, o trans 9, 10, 11 e 12. E aí a gente começa a entender que essas quantidades elas podem aí impactar a baixa gordura do leite.
Então, novamente, né, a mesma relação que nós mostramos, mas agora com um trabalho feito também com o Dr. Adam Locke, na Universidade de Michigan, mostrando novamente, né, quanto mais, essa aqui é uma meta-análise, uma série de estudos, quanto mais trans a gente tem na gordura do leite, que a gente pode testar, não é isso? Menos a gente tem a gordura do leite. Então, isso aí novamente mostrando de forma muito clara aí, e a gente consegue já começar a testar isso, né? Começa a testar isso na gordura do leite. Para finalizar, eu não vou aprofundar muito nisso, porque a gente sabe que a gente tem muitos nutricionistas aí no webinar, né? Mas eu também não gosto de fazer uma apresentação superficial. Eu preciso mostrar alguns pontos importantes para a gente finalizar a ação específica desses ácidos graxos direto na célula que está produzindo a gordura e como que eles atuam diretamente no gene responsável pela síntese de proteína que vai ser responsável pela síntese de gordura no leite. Então, de uma maneira rápida, para a gente relembrar aqui, a gente chama de dar uma relembrada na nossa bioquímica, a gente tem esses fatores, né? Os fatores de transcrição, que a gente atua num promoter, e o SUPU aqui de RNA, que vai ser responsável pela gerar aqui esse RNA, depois codificar para gerar uma proteína. E a gente tem fatores que podem aumentar a síntese dessas proteínas, que são ativadores, ou a gente tem fatores que atuam aqui para diminuir a síntese desses fatores, né? Esses elementos bioativos, eles atuam diretamente no fator aqui de transcrição, ok? E a gente pode ter eles também ligando, né, em alguns sites. De uma maneira simples, o que nós queremos dizer? Esses ácidos graxos, especificamente o trans que nós discutimos, não quero que vocês memorizem isso. Eles agem especificamente em alguns fatores de transcrição, né? Eles agem especificamente em alguns fatores de transcrição, diminuindo a síntese de proteínas que serão importantes depois para a síntese de gordura no leite, ok? Então, um fator específico, né? Quando a gente olha, né, também não quero que vocês memorizem isso. Quando eu coloco aqui o ácido no leite conjugado comparado com a dieta controle, né, baixa gordura no leite. Baixa gordura no leite. Né? E quando isso acontece, a gente vê que as expressões desses fatores que os ácidos graxos atuam, estão extremamente correlacionadas com baixa gordura no leite. Né? Porque os ácidos trans, C18 trans, ele atua nesses fatores para evitar a transcrição, com o objetivo de diminuir a produção de todos esses fatores. Então, ele atua em uma série de cadeias, né, para reduzir a produção. Por exemplo, a síntese de novo. Então, aqui a gente chama, né, a síntese de novo na glândula mamária, que são os carbonos curtos. Quanto mais gordura de cadeia curta nós temos com porcentagem do leite, mais saudável está o animal. Ok? Isso a gente chama de síntese de novo. Isso é muito claro para a gente. Quando a gente faz a análise do perfil de ácido graxo, quanto mais ácido graxo, cadeia curta, ele foi sintetizado de novo, significa um animal mais saudável. E esse ácido graxo, ele atua na dessaturase, no ácido graxo pré-formável e na esterificação. Então, todos esses fatores são diminuídos, e isso leva a uma menor produção de gordura no leite, ok? Não quero aprofundar muito nisso, isso a gente trabalha muito bem, mas preciso que vocês entendam. Então, aqui só mostrando talvez de uma forma mais clara, né, as ligações aqui que precisam ser quebradas, e aqui uma foto mais do trans 10-cis12, o ácido nucleico conjugado. Como resumo, pessoal, nessa apresentação aqui, né,
está muito claro que a baixa gordura no leite, ela é causada por ácidos graxos, especificamente o trans de C18, que ele é bioativo, atuando em fatores, né? Lembram, vou voltar aqui nesse slide que eu gosto muito, numa série de fatores que aumentam, nesse caso específico, diminui a transcrição aí dessas proteínas, que são depois responsáveis como cofatores, muitas vezes, para a síntese de gordura no leite. O ambiente do rumen, que ele tem um fator muito determinado por interações que nós dissemos, né? As questões de dieta, a questão de genética e fatores aí de manejo e ambiental. Né? Isso a gente não pode esquecer, não é? As questões de manejo, ambiente, frequência de alimentação, espaço de coxo, densidade da instalação, e isso causa realmente baixa do pH, que aí a gente não consegue biohidrogenizar. E as questões de dieta, né? Baixa forragem, baixa fibra efetiva, alto amido, ela aí vai atuar também direto para baixar o pH e vai fazer com que a gente tenha mais desse ácido graxo bioativo. Esses ácidos graxos produzidos no rumen, muitas vezes, devido até por um excesso, um excesso dessa carga, não é? Ele é absorvido na corrente sanguínea, ele chega na glândula mamária e ele age especificamente nos genes que são enzimas chaves que controlam a síntese do leite, da gordura do leite. Né? Então, ele diminui a produção de proteína, que depois vai ser importante aí como cofator para a síntese da baixa gordura do leite. E a gente entende, isso a gente colocou de uma forma muito clara no início da apresentação, que todos os ácidos graxos não são idênticos, né? Não adianta a gente só falar C18,0, C16,0, porque o C18,0 ele pode ter ligação simples, dupla, cis, ou trânsito conjugado, não conjugado, ok? E isso, por de alguma maneira, ele se torna bioativo. Né? Ele é bioativo, diminuindo a síntese dessa gordura no leite. Então, pessoal, a gente é um termo aí que já está muito familiarizado aí, que é o termo nutrigenômicos, que é o impacto de componentes da dieta em processos fisiológicos alterando a expressão genética. Né? Isso é o que a gente viu. Um elemento, um ácido graxo da dieta que não foi biohidrogenizado, chegou a atuar direto na expressão gênica da célula da glândula mamária e diminuiu a baixa gordura. A gente chama de nitrogenômico. Existem também uma série de outros fatores que nós não vamos discutir, algumas proteínas específicas, alguns metabólitos e alguns fatores epigenéticos que a gente deixa aí para um próximo convite de uma próxima palestra, né, pessoal? Palestra a gente nunca pode falar tudo. A gente sempre deixa um pouco aí para a gente ser convidado para uma próxima vez, que a gente sabe que a audiência é muito forte. Bom, certamente essa questão de baixa gordura no leite, eu tenho estudado isso a minha vida toda, ela tem um impacto muito importante na indústria do leite, por produção de gordura, né, que é importantíssimo depois por uma série de outros fatores aí dele colocados no início da apresentação. Com isso, pessoal, aqui as pessoas responsáveis no meu grupo, uma série deles hoje, professores renomados, né, aí em várias universidades, foram todos meus alunos, eu já estou ficando velho, Universidade de Cornell, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, alguns laticínios, e com isso, a gente aí gostaria de agradecer, muito obrigado aí pela audiência. Ok, pessoal, essa foi a palestra aí do Dr. Bauman, é uma palestra muito profunda, realmente uma âncora aí, vocês podem ver que são os ex-alunos dele aí, que hoje são os mais renomados, né? Veio tudo do grupo dele e deixou com muita clareza o fator, o meio, o caminho, como que a gente pode gerar baixa gordura no leite.
ok? Nós estamos agora num momento de interação aqui com os Estados Unidos, onde a gente tem a oportunidade aí de fazer algumas perguntas. Se vocês tiverem perguntas, tem uma caixinha aí para vocês aí, perguntas no software aí do lado direito. Vocês podem escrever as perguntas aí que a gente passa para o professor Marcos Neves aí, que está participando do webinar em inglês, ok? Enquanto isso, a gente espera a gente espera as perguntas dos Estados Unidos, a gente espera as perguntas da Argentina e a gente espera as perguntas dos brasileiros que porventura queiram fazer alguma pergunta aí, ok? Nós estamos só nesse processo agora, esse processo ele é relativamente rápido, com algumas perguntas, e depois a gente tem aí o professor Marcos para a gente depois dar uma discutida, colocar a gente aí mais com o pé no chão aí sobre o que acontece, as oportunidades, os desafios de baixa gordura no leite aí, no Brasil, né? Aproveitando essa oportunidade, enquanto nós vemos as perguntas, para agradecer novamente o pessoal da Ediceu, muito focado em aminoácido, o pessoal da Polinutri, muito focado em minerais de qualidade, muito período de transição, o pessoal do Reagro, com todos os seus alunos aí participando, a Balde Branco, que divulga o webinar para todo o Brasil, e o Silent Point. Isso aí, pessoal, é mais um dos trabalhos que o 3R Lab realiza, e mostrando, né, que nós não somos somente aí um laboratório, mas uma ferramenta que gera aí mais dinheiro na propriedade, porque com as análises, com a educação continuada, com o apoio, a gente consegue sim reverter uma série de quadros aí e deixar mais dinheiro na propriedade. Vamos lá para as perguntas aqui, pessoal. Só um minuto para a gente começar com as perguntas aqui. Só um minuto que nós teremos as perguntas aqui. Então, só um minuto com algumas perguntas. O que o senhor acredita que é o potencial aí para a gente diagnosticar na fazenda esses ácidos graxos intermediários aí? Muito dos trabalhos que foi realizado aí pelo Dr. Dave Barbano, que a gente conseguiu analisar o perfil de ácido graxo mais rapidamente, e a gente está melhorando isso. Nós estamos aí, teve uma série de apresentações aí na última reunião do Dare Science, relacionados a essa questão de testar esse ácidos graxos aí direto na fazenda. O potencial que nós temos é muito grande, mas a gente ainda não tem a oportunidade ainda de colocar algo no mercado. A gente não consegue ainda ter uma ferramenta de chegar na propriedade, que é coletar a amostra do leite, testar a porcentagem de cada desses ácidos graxos, porque os métodos ainda estão sendo validados. Então a gente está trabalhando, nós temos um grupo muito grande aí, de apoio inclusive, do FDA e de uma série de outras universidades, para realmente ter uma ferramenta que o nutricionista possa, né, carregar aí um kit, um teste com ele, e quando tiver uma situação de baixa gordura no leite, fazer esse teste para tomar uma decisão aí em melhorar isso aí. Mais uma pergunta. A frequência de ordenha no dia, quanto que isso impacta a gordura do leite? Né? 2 vezes, 3 vezes, 4 dias, né? Assumindo que a produção de leite seja a mesma.
Quando você aumenta a frequência de ordenha, você aumenta a produção de leite. Você aumenta a produção de leite, mas tem outras situações que muitas vezes não vão seguir aí o aumento de sólidos. Algumas vezes nós temos uma depressão na gordura do leite em porcentagem e algumas vezes nós temos casos que nós temos diminuição na secreção em quilos, né? Ela diminui. O que é a diferença, né? Algumas vezes a gente diminui em gramas de gordura que é diminuída e algumas vezes a gente tem uma diminuição na porcentagem. E algumas vezes você não tem nenhum dos dois. Qual que é a explicação para isso? Essa é uma boa pergunta. Isso é parte do fator de entender aí parte da composição dos ácidos graxos. Você tem várias situações diferentes. Algumas vezes as pessoas vão me ligar com essa pergunta. Eu olho nessa situação muito rápida. Muitas vezes nem tem baixa gordura do leite. Muitas vezes é só a produção de leite que está baixa. E aí a quantidade de gordura produzida também baixa. Quilos, né? Também é produzida. Você não tem uma situação de baixa gordura do leite. Então tem várias situações que precisam ser analisadas. E você vê uma quantidade, muitas vezes na quantidade, quando você olha no perfil, você vai ver uma diferença aí no perfil de ácido graxo. Se o perfil não modificou, provavelmente você não vai ver aí nada em termos de quantidade sendo modificado. Alguma outra situação fisiológica aí. Algumas vezes você vai ver também, quando você olha para o perfil, você vê os carbonos de cadeia longa aumentando. E quando você olha aí na parte de quantidade, você não vai ver que a quantidade de ácido graxo cadeia curta diminuiu. Né? Muitas vezes o ácido graxo cadeia longa aumentou. E muitas vezes é uma situação onde o animal está mobilizando gordura do corpo. Né? Porque essa gordura do corpo do animal são gorduras de cadeia longa e está indo parar na gordura do leite. Então, toda vez que você tem uma situação que você aumenta a mobilização de gordura, você vai ver a porcentagem de gordura no leite subir. E esse aumento de porcentagem vai ser devido à gordura que está tirando das costas do animal e indo parar no leite. Mais uma pergunta. Qual seria o seu fator de segurança para o Ruffle na dieta para não ter baixa gordura no leite? Essa é uma boa pergunta. Eu não tenho que olhar muito na quantidade, porque tem uma variação muito grande. Mas você quer saber, obviamente, o quanto que é o Ruffle. Seu Ruffle, a gente tem que saber. E de todos esses, nós mostramos para vocês que o C18 com duas lubrificações infecta muito mais, né? Mas esses fatores aí vão ser determinados por uma série de outros fatores, né? Exemplo, a gente pode ter sabão de cálcio, que muitas vezes eu posso estar com um Ruffle alto, com sabão de cálcio, mas eles são liberados de forma lenta.
E aí a gente pode não ter uma depressão na gordura do leite, porque dá tempo de ser biohidrogenado. Depende de como você fornece, se você fornece uma alimentação mais frequente ou não. Se eles estão em estresse térmico, comendo tudo de uma vez só, mais rápido, refeições maiores, isso também impacta, né? Mesmo com a mesma quantidade de RUF, você pode ter isso tendo impactado, porque não importa só a quantidade, mas a velocidade que está sendo liberado no rumo. Então a gente tem que considerar aí sim. Tem alguns números, né, que o pessoal gosta aí, mas a gente tem que considerar também a velocidade que sendo hidrolisado antes de fazer a biohidrogenização no rumo. Então a gente sabe desses fatores e eu fico ainda com o pé atrás de dar algum número. Eu prefiro pensar numa maneira mais abrangente. E de uma maneira simples, né? Se você quiser trabalhar com mais gordura, muitas vezes C16 zero, gordura saturada, não vai te dar problema algum com baixa gordura do leite. Pelo contrário, pode inclusive ajudar a aumentar a gordura do leite. Então a pergunta aí, a resposta por a sua pergunta é um pouco mais complicada e depende na concentração do ácido graxo RUFO na dieta basal, o tipo da dieta e uma série de condições relacionadas como você está fornecendo alimento para esse animal. Mais alguma pergunta? Ok. Pessoal, nós acabamos com as perguntas lá no webinar americano. A gente vem agora, o professor Marcos chegando aí no webinar brasileiro, tá certo? E a gente tem também uma audiência aí no Facebook, que a gente pode tentar aí pegar perguntas também do Facebook. Se vocês tiverem mais perguntas aí também, né, acho que devem ser feitas aí para o professor nos ajudar, ok? Só queria lembrar, pessoal, que esse webinar ele é realizado toda segunda, quarta-feira do mês. O material fica disponível no Facebook do 3R Lab, tanto o vídeo, né, que nós estamos participando aqui agora, como o PDF. E a gente realiza também um webinar na parte de agricultura, né? Nós vamos ter aí o próximo webinar que nós vamos falar de fatores super importantes aí para altas produtividades de grãos, ok? Então estão todos convidados aí, se vocês estiverem na página do 3R lá. Professor Marcos? Isso, está escutando? Está um pouquinho baixo o som. Alô? Alô, pronto? Agora melhorou. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos. Está escutando? Estamos escutando, pode ficar à vontade. Então, assim, só uma comentada, né? Quer dizer, acho que a palestra foi bem simples, né? O pessoal, assim, foi bem, acho que bem direta, né? Assim, focando na questão do... Alô? Pode falar. É que tá dando barulho aqui. Então, assim, acho que ele enfatizou muito a questão da teoria, né? De o que causa a depressão da gordura no leite, né? Que não é aquela teoria antiga que até hoje a gente escuta, né? Que é da falta de acetato, da falta de beta-hidroxibutirato, a teoria da insulina, né? Isso aí não é aceito mais, né? Então, na verdade, o que causa a depressão de gordura seria ácido linoleico conjugado, né? Os CLAs, né? Que, na verdade, são vários, né? E o muito potente que inibe mesmo seria o Transdécios 12.
né? Enquanto que o cis9 trans 11, na verdade, é anticarcinogênico, é desejável, né? Tipo assim, e tenta aumentar cis9 trans 11 e leite de vaca, que é uma coisa para agregar valor em produto lácteo. Mas tem vários CLAs que vai inibir a expressão gênica das enzimas ligadas com a síntese de gordura no leite, né? E vários fatores da dieta, como excesso de óleo, baixo pH, tudo isso vai induzir aumento de CLA, né? E vai induzir também aumento de ácido graxo trans, né? Os trans 10, por exemplo, que depois ele não comentou, mas esse trans é absorvido e a glândula mamária faz CLA a partir do trans. Então, na verdade, quem que inibe a gordura do leite não é o trans, é o CLA, né? Mas o trans ele é usado como marcador, né? Por exemplo, leite, quando você tiver muito trans 10 na gordura do leite, isso é um indicador de baixo pH ruminal. São as rotas da hidrogenação, né? Que assim, quando você tem alto pH ruminal, predomina trans 11 e cis9 trans 11. Né? E quando o pH ruminal está baixo, no caso de acidose, alto amido, passa a predominar trans 10 e trans 10 cis12. Então, ele comentou da relação trans 10 cis12, né? Se a relação trans 10 cis12 está aumentada, é um sintoma de acidose, né? E redução, ele vai estar nas rotas da biohidrogenação. Então, isso aí tem aplicação prática, né? Se almeja, o professor Barbano fez um webinar aí, né, um tempo atrás. Então, esse slide é exatamente, quando você tem ácido linoleico indo para esteárico, né? Então, o intermediário é o cis9 trans 11 e o trans 11. Esses aí vão acontecer quando o pH ruminal está alto. Em baixo pH ruminal, a rota muda e passa a predominar trans 10 cis12 e trans 10. E o trans 10 cis12 ele inibe a síntese mamária de gordura. Então, excesso de óleo, excesso de amido, monenzina, né, baixo pH ruminal, tudo isso muda a rota para o caminho que baixa a gordura no leite, né? Então, isso aí que é o mecanismo mais aceito hoje, né, para a explicação da baixa gordura no leite. Não tá faltando. Ele mostrou um trabalho ajeitado antigo aí, né, assim, que cai a relação acetato-propionato, não porque está faltando acetato, é porque aumenta o propionato. Né? Não está faltando acetato. Não, né? A relação cai porque aumenta o fluxo de propionato. Né? Então, quando o cara usou lá o ácido graxo marcado, né, radioativo, trabalho bem antigo mesmo, isso é antiguíssimo, não tem nem referência. Então mediu lá, marcou com radioisótopo, né? Então, a queda na relação acetato-propionato não é por falta de acetato, é por aumento de propionato. Né? Então, por isso que não se aceita mais esse tipo de teoria. Né? Que isso aí, de vez em quando a gente vê pessoal ainda se referindo a isso aí até hoje. Né? Então, medir os CLAs no leite pode ser uma ferramenta para, não só assim, para agregar valor em produto lácteo, né? Porque o cis9 trans 11 ele é desejável, né? Mas também para você trabalhar a nutrição, né? Se está tendo acidose, se não está com excesso de óleo, né? A questão da monenzina também, monenzina inibe a biohidrogenação. Né? Então, todos os mecanismos que baixam gordura do leite, que o quê? Falta de tamanho de partícula, excesso de amido, né? Quer dizer, né? A própria monenzina, todas atuam pelo mesmo mecanismo de ação. Né? Excesso de gordura, insaturada, tudo isso induz aumento de CLA. Né? Então, assim, até a pergunta que foi feita, acho que foi do Jorge, né? Perguntou qual era o limite de insaturado, ele não arriscou o número, né? Não sei se vocês repararam. Ele falou que interage com muita coisa, interage com a dieta basal, interage com a forma do produto, se é sal de cálcio, se o óleo está solto, se é dado em frequência alta, se é dado em frequência baixa. Né? Então, assim, eu acho que ele não é muito, o Tobalma é muito básico, né? Ele não é muito da alimentação de vaca mesmo. Né? Então, ele não arriscou um número.
né? O número aí é 500, 600, é o RUFAL, né? Então já teve uma palestra do Adam Locke aí para trás, né? Que ele falou bastante do RUFAL, que você tenta limitar, que é a soma de linoleico, linolênico e oleico, né? Então você tenta segurar isso aí para baixo de 500, 600 gramas por dia, né? Que seria o númerozinho mágico, né? Mas, assim, lembrando que interage. Por exemplo, se você tiver uma dieta sem tamanho de partícula, vai ser pior. Se a sua dieta estiver carregada de amido, vai ser pior, né? Se tiver monenzina, vai ser pior, né? Então, interage com... Se o concentrado é dado poucas vezes por dia e o óleo chega de uma vez, é diferente do óleo chegando ao longo do dia numa dieta completa, né? Então, interage, né? Então, por isso que às vezes você pode ver depressão de gordura numa fazenda usando a mesma fonte de óleo e em outra fazenda não acontecer nada, né? Porque a dieta basal, principalmente tamanho de partícula e nível de amido, né? Assim, difere, né? De uma fazenda na outra, né? Então, assim, a coisa é multifatorial mesmo e, né? Ele até citou também o trabalho do Barbano, né? Que até apresentou o webinar também para trás, que tem medido no leite, ele no médio trans 10, até ele explicou quando ele fez, esse pessoal lembra, né? A gente perguntou por que no médio o trans 10 e o trans 11 faz a relação trans 10, trans 11? Porque é caro fazer isso, é difícil medir o trans 10, trans 11. O que é fácil de fazer é medir os ácidos graxos, os que são sintetizados de novo, né? Os mixed, que é os que metade vem da mão e metade sintetizado, e os pré-formados, que vem de sintetizado. Então, na verdade, média é menos 16 carbono e mais de 16. Quando tem queda no teor de gordura do leite, né, você inibe a síntese de novo, ou seja, cai os ácidos graxos curtos, né, e aumenta a proporção de longo, né? Isso é mais fácil de mensurar, né, isso aí. Então, isso aí tem uso prático, né? A gente está próximo de, já tem curva, não é por NIRS, é outro tipo de equipamento, parecido com o NIRS, né? Que você consegue medir isso na gordura do leite, e isso é para rebanho, né? Então, por exemplo, se você tiver com uma depressão dos curtos, é um sintoma que você pode estar com óleo em excesso, ou estar com baixo pH de rumen e tal, né? Então, isso aí que é uma ferramenta que, na hora que estiver disponível, né, porque a mesma máquina, mesmo laboratório que faz lá análise de proteína, gordura, CCS, lactose, pode fazer isso aí, né? E tá próximo disso acontecer, né? Então, assim, isso seria uma coisa boa demais, assim, para ajudar a pensar na fazenda, né? O que precisa fazer, né? Então, assim, na verdade, medir os grupos é mais fácil do que medir um CLA separado, que é cromatografia gasosa, uma técnica mais complicada. Medir os grupos é mais tranquilo, né? Então, tem um webinar aí do Barbano, né? Que foi para trás, trabalha muito com isso. Quem tiver interesse, dá uma ida lá. Foi muito bom quando ele falou na época, né? Muito prático, assim, a coisa, né? Que é uma pessoa da tecnologia de leite, né? Nem da nutrição, né? Mas é útil. Você poderia fazer isso no tanque, podia fazer vaca a vaca, se o custo for baixo, né? Então, teria muita utilidade, assim, né? Para ajudar a pensar no como é que está a dieta, né? O pessoal tem alguma pergunta? Assim, as perguntas que foram feitas respondeu, né? Assim, a da gordura lá com a frequência de ordenha, ele não... Aquela história, né? Se aumentou a frequência de ordenha, teria que aumentar a frequência de ordenha sem aumentar o leite por vaca, né? Acho que assim, porque se você aumentar a frequência de ordenha e a vaca der mais leite, o teor de gordura vai cair, né? A produção de gordura necessariamente não, né? Agora a pergunta era essa: se aumentar a frequência de ordenha numa vaca de mesmo leite, o que isso faz na gordura? Aí ele não respondeu. Não, assim, não sei se o pessoal conseguiu pegar. Eu acho que isso aí, professor, eu acho que esses fatores, né, esse slide que ele discute muito, esses vários fatores aí não nutricionais também, que causam baixa gordura do leite também, que muitas vezes a gente passa desapercebido, né?
próprio estresse térmico, espaço de coxo, superlotação de instalação, isso aí tem um impacto também muito grande. Mas acho que foi isso mesmo, né? Bem profundo. Mas ele focou muito no mecanismo, né? Eu achei até muito simples. Ele fez a coisa da forma muito simples, né? Mas assim, acho que ele bateu na história do CLA, né? Como é que então assim, tudo que causar acúmulo de CLA no rumen pode induzir queda de gordura de leite, né? Que pode causar óleo em excesso, baixo pH, excesso de amido, né? Quer dizer, então, do ponto de vista nutricional, né? Qualquer coisa que causa acidose, tipo uma falta de manejo de coxo, falta de tamanho de partícula, vaca em estresse calórico que não tampou no rumo direito e reduz taxa de passagem, produz mais ácido graxo, tudo isso vai na mesma etiologia, vai tudo na... Acho que a única coisa que não entra nisso aí é genética, né? Quer dizer, então, e é interessante, eu lembro da palestra do Barbano, que ele falou que vaca Jersey é muito mais sensível do que holandês. Isso eu achei muito interessante, né? Quer dizer, o Jersey responde muito mais em teor de gordura à mudança de dieta do que holandês. Mostrou uns dados grandes lá, né? Inclusive, para estudo disso aí, Jersey seria interessante. Então, quer dizer, a máquina para fazer gordura, ela vai nos dois sentidos, né? Assim, você faz e também trava, se precisar. O holandês até é menos sensível do que o Jersey a essas mudanças, né? Agora, eu acho assim, uma questão de entender o mecanismo para você saber o que você vai fazer, né? Chegar muito óleo saturado de uma vez, vai acumular o intermediário. Se o passo de baixo da reação estiver travado, né, que aí ele trava por baixo pH, também vai acumular o intermediário. Ou seja, a causa da gordura baixa é a mesma, né? Sim. E isso é que tem que ser trabalhado, né? Quer dizer, que na verdade ele não entrou na microbiologia, né? Que, na verdade, são dois grupos de micro-organismos que fazem isso aí, né? Tem um grupo que faz a primeira parte, tem um grupo que faz a segunda parte da biohidrogenação, né? E o segundo grupo, ele é sensível a pH baixo. Então, por isso que acumula o intermediário. O primeiro grupo trabalha, o segundo inibe, aí acumula os trans e acumula o CLA, né? E isso é que causa a depressão da gordura, né? Então, tem que olhar em óleo, tem que olhar em pH, tem que olhar em amido. E ionóforo é inibidor do segundo grupo de micro-organismos também. Por isso que ele induz acúmulo do intermediário também, né? Então, você então, assim, falta de tamanho de partícula, autoconcentrado e monenzima é protocolo para baixar a gordura do leite. É tudo que você tem que fazer para baixar a gordura do leite. Assim, alta inclusão de silagem de milho, né? Como diz, em dieta de alto concentrado e com monenzima é gordura baixa mesmo. Não tem, é tudo que você tem que fazer para isso acontecer, né? E interage com a forragem, né? Tipo, a forragem que tampona mais, o efeito vai ser menor do que uma forragem que tampona pouco, tipo uma silagem de milho, né? Que tem os problemas dela, né? Então, assim, isso aí tudo tem que pensar na dieta total, né? Não é só no nível de gordura, né? Quer dizer, o resultado vai depender da dieta basal, né? Assim, vamos ver aqui se eu tenho mais alguma coisa que ele... O professor, eu acho que por ser uma palestra que ela foi muito nessa parte fisiológica, a pergunta do pessoal, ela tá mais, não tem muita pergunta não, sabe? E eu acho que a explicação foi muito boa já, tanto a parte do senhor quanto a parte dele. Se o senhor tiver mais alguma consideração. Não, vocês que sabem, eu acho que é entender o mecanismo para resolver o problema, certo? Assim, quando tiver com gordura baixa, está juntando CLA. O que causa o aumento de CLA? É assim que você resolve o problema, né? CLA está vindo de lípido insaturado. Se colocar muito lípido saturado ou colocar de uma vez, vai dar acúmulo. Se a bactéria que leva os intermediários até no saturado estiver inibida, também vai dar acúmulo. O que inibe a última bactéria?
pH baixo, ela não gosta de pH baixo, ela não come amido e ela é inibita o monenzima. Quer dizer, então aí você monta a história. Né? Tem lugar que não... Assim, você colocar o óleo numa dieta bombada de amido, vai ser um efeito diferente do óleo numa dieta que está com fibra alta, que não está com tanto amido. Né? Então, a inclusão das coisas depende de onde que você está. Né? Você não pode, como diz, né, generalizar às vezes, porque todas as dietas não são iguais. Né? Então, assim, mas entender esse mecanismo aí, eu acho que é vital para quem mexe com nutrição, porque a explicação é que vai te falar o que você vai fazer, né? E na hora que os laboratórios estiver medindo isso, você entende isso para poder saber o que você vai fazer com o número. Né? É igual nitrogênio ureico no leite. Né? Você tem um número lá que te ajuda a formular. Se ele me der o perfil de ácido graxo da gordura, ajuda a formular também. Né? Isso aí não está longe de acontecer, não. Né? Então, por isso que quer dizer, ele focou no mecanismo, eu acho assim, de uma forma até simples demais. Ele falou quase nada. Não entrou em microbiologia, não entrou nos outros, não... Foi assim, bem diretão mesmo. Porque para acabar com essa história de relação acetato-propionato, de insulina, porque isso é conversa de 40 anos atrás. Né? Então, pega um nutricionista de gado de leite, falando que gordura baixa, porque essa relação acetato-propionato está baixo, o cara perde credibilidade mesmo. Tem que arrumar outro. Né? Então a pessoa tem que saber o que está falando. Né? Porque senão, né? E aí entende porque que óleo deprime, porque concentrado deprime, né? Tudo, todos os mecanismos, todas as causas são deprime gordura pelo mesmo mecanismo. Por isso que a história do CLA é interessante, porque ela juntou tudo numa história só. Né? Ela conta todos os mecanismos, tudo que baixa gordura, baixa via CLA. Né? Então, por isso que ela foi aceita. Né? Assim, e o Dr. Bauman aí foi um dos papas do negócio. Né? Foi homenageado da reunião do Dairy Science semana retrasada. Esse cara é mais respeitado no mundo, né? Pesquisador, assim, muito pesado mesmo. Né? Então, assim, ele entende muito disso, é muito básico. Né? Mas ele não fez uma palestra básica, ele fez uma palestra bem simples mesmo. Né? Eu acho que isso aí, o que está aí nesses slides dele aí é meio obrigação de entender. Porque está muito simples, ele não destrinchou o negócio, tudo que dá para destrinchar. Não. Né? Mas, assim, isso é importante, né? Assim, no dia a dia e para resolver problema de sólido de leite, né? Principalmente gordura, que é um problema sério para nós, né? Porque é todo mundo com silagem de milho bombando monenzina nas vacas, não dá gordura mesmo, não. O que tem de gordura baixa aí é impressionante. Assim, só silagem, milho e monenzina para todo mundo, até hoje não precisa. Tem acidose nenhuma na fazenda e o cara tá dando monenzina. Tem fibra alta, dá monenzina. Vaca no pasto, coloca monenzina. É como se toda vaca tivesse que comer monenzina. Né? Como se monenzina não fosse uma ferramenta onde você precisa. Né? Então, e baixa gordura mesmo. Ele falou lá, ionóforo está na causa, óleo está na causa, amido está na causa, tudo gera CLA. Ok. Pessoal, muito obrigado a todos. Professor, muito obrigado aí pela presença, pela discussão. Agradecendo novamente aí a Disseu, Reagro, Polinutri, Balde Branco, Salles Ponte. Pessoal, nos vemos o mês que vem com mais um webinar e ainda nesse mês nós temos também o webinar de agricultura. Tá joia? Muito obrigado a todos e fiquem com Deus. Beleza, obrigado. Tchau, tchau.